Meus amados e queridos irmãos, amigos e simpatizantes da fé, saúdo a todos com a Shalom do nosso Criador. É um prazer, é uma alegria muito grande poder novamente estar aqui nesta página, nessa plataforma, para poder falar mais um pouco com vocês através da palavra, fazendo bom uso da exposição da Sagrada Escritura, da Palavra do Eterno. E espero que esteja tudo bem com os amados e queridos irmãos, com os simpatizantes da fé, com todos aqueles que constantemente têm participado dos trabalhos que a gente tem realizado. Hoje eu desejo muito falar com vocês sobre um conceito hebraico, um conceito do povo judeu, muito importante, muito interessante, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e que muitas das vezes as pessoas, ao ouvir falar deste conceito, ela fica se perguntando, mas o que significa isso? Então nós vamos estar comentando um pouco. Antes de fazer uso das Escrituras, eu gostaria de fazer uma oração junto com você e por você. Feche os teus olhos, inclina a sua cabeça, dirige-se ao Criador neste momento. Eterno, que criaste céu, terra, mar e tudo que neste mundo existe, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico e peço as tuas bênçãos para a minha vida e a vida de todos os amados irmãos que estão participando conosco. Aos simpatizantes da fé, que o Senhor, ó Eterno, pelo teu poder e pela tua direção, que o Senhor possa colocar aqueles que o Senhor colocar para assistir essa transmissão, que o Senhor fale com eles de uma forma poderosa. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado por me permitir estar aqui novamente. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela sabedoria. Muito obrigado pela proteção. Muito obrigado pelo alimento, pela roupa, por este teto que cobre minha cabeça, pela vida da minha família. Quero orar também por todos os que estão participando e que vão participar. Talvez tenha alguém diante de nós. Tem alguém diante dos teus olhos que tudo vê, ó Eterno. Lá do outro lado, precisando de uma oração. Talvez alguém está me assistindo e está extremamente angustiada por algo que está acontecendo. Que as bênçãos do nosso Criador, Yahweh Tsevaot, aquele que é o soberano que criou todas as coisas, possa alcançar esta pessoa. No nome de Yeshua HaMashiach, amém. Louvado seja o Todo-Poderoso. Eu vou só desativar aqui essas mensagens para não ficar perturbando durante a transmissão. Prontinho? Vamos prosseguir. Gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, que na Bíblia hebraica é chamado de Devarim, capítulo 30 e o versículo de número 15. Deuteronômio ou Devarim, capítulo 30, versículo de número 15. Está escrito assim: Vejam, eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, e por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno hoje a vocês que amem Adonai, seu Deus, sigam seus caminhos e obedeçam às suas mitzvot, que significa mandamentos. Aos regulamento, as regras, pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número, e Adonai, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando,
a fim de ouvir, e se afastem-se, prostrem diante de outros deuses, e lhes sirvam. Eu anuncio a vocês, hoje que, com certeza, perecerão. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrarão para tomar posse atravessando o Jordão. Convoco o céu e a terra para que testemunharem contra vocês, hoje que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai seu Deus, prestando atenção ao que ele diz, apegando-se a ele, pois ele é o propósito da sua vida. Disso depende quanto tempo vocês viverão na terra que Adonai jurou dar a seus pais, Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Queridos e amados irmãos, para nós entendermos a mensagem desta noite, nós devemos vinculá-la a um conceito e a um ensinamento amplamente ensinado, difundido no meio do povo de Deus, que é o livre-arbítrio, combatido por alguns, mas que é uma realidade que nós podemos enxergar e que está presente desde o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, ou o chamado de Bereshit, até o último livro, que é Apocalipse. Então, este conceito, ele está em toda a Bíblia Sagrada, do livre-arbítrio. A Bíblia inicia falando da queda dos primeiros seres humanos, que foram Adão e Eva, que no original é chamado de Adam e Havá. Adam e Havá, Adão e Eva. Então, queridos, veja bem, quando o Eterno aparece para eles, conversa com eles, ele deu uma instrução. Ele simplesmente disse assim: olha, de todas as árvores que existem, de todos os frutos que vocês estão vendo, vocês podem comer. Mas do fruto da árvore da vida, vocês não vão comer, porque o dia que comer, certamente morrerão. O fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Quando ele disse isso, ele simplesmente avisou a consequência. Ele falou qual seria a consequência da desobediência. Ele não colocou nenhum tipo de barreira entre os seres humanos, que é Adão e Eva naquela época, e aquela árvore e aquele fruto. Ele, sendo soberano, poderia muito bem pegar um anjo, colocar ali e falar: olha, quando eles chegar, afasta eles e não permita que eles cheguem até esta árvore. Mas aí não seria livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Direito de escolha. Liberdade para escolher. O Eterno, ele deu ao ser humano esse direito de escolher, a capacidade de tomar uma decisão, porque nós somos livres para fazer o bem ou o mal, para trilhar um caminho bom ou ruim, para fazer ou não a coisa certa. Só não somos livres de uma coisa: somos livres para fazer escolha, somos livres para tomar decisões. Ainda que a decisão e a escolha seja a pior do mundo, somos livres para tomá-la. Ele é soberano. Se ele quiser interpor e fazer algum tipo de movimento para impedir, para tentar nos alertar e mostrar que aquilo não deve ser feito, ele faz. Mas
não somos livres, irmãos, das consequências de nossas escolhas. Não somos livres do resultado das decisões que tomamos. Somos livres para escolher fazer ou não fazer, ir ou não ir, obedecer ou não obedecer, seguir o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Porém, não somos livres das consequências de nossas escolhas, atitudes e decisões. Então, o que vem a ser Yetzer Hará? A palavra Yetzer Hará é uma palavra hebraica que quer dizer má inclinação. Inclinação para fazer o mal. Inclinação ruim. Má inclinação para se fazer, tomar uma atitude ruim, errada, fora dos propósitos e dos planos do Criador para nós, suas criaturas. E a palavra Yetzer Hatov significa a boa inclinação, né? Significa a inclinação para fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável, para executar o bem, para fazer aquilo que exalta, enobrece o Criador e também a criatura. E então, irmãos, Yetzer Hará, o apóstolo Shaul, já mais para frente, né? Mas em uma época bem mais, vamos dizer assim, ampla, em uma época bem mais adiante desta época aqui, que era a época de Moisés, a época da entrega da Torá, a época das instruções que o Eterno passou para o seu povo de Israel através de Moisés. Então, meus queridos, ele já ensinava a carta que ele escreveu aos Gálatas, em especial, ali o capítulo 5, ele fala do contraste entre Yetzer Hará e Yetzer Hatov, usando dois conceitos um pouco assim, diferente na sua linguagem, mas que é o mesmo conceito. Ele fala sobre a carne e o espírito. Ele fala das duas inclinações que existem dentro do ser humano, carne e espírito, paixões humanas e impulsos espirituais próprios do espírito, que impulsiona o homem a descobrir Deus, a se direcionar rumo a Deus, a se conectar com Deus. Então, carne e espírito é uma palavra diferente. É um conceito, é o mesmo conceito ensinado de forma diferente pelo apóstolo Shaul, que é Paulo, o apóstolo Paulo. Então, dentro de nós, irmão, existem essas duas naturezas. E isso é claro ali no Jardim do Éden, quando o Eterno mostra isso para aquele casal puro. Quem era Adão e Havá? Adão e Eva. Era um casal puro, irmãos. Foram os primeiros seres humanos criados pelo Eterno, colocados ali em pureza e em perfeição. O Eterno não criou o homem com defeito de fábricas. Ele criou o homem perfeito, puro, pleno em seu modo de pensar, ser, agir e se relacionar com ele. Mas este homem dotado da Yetzer Hatov, da boa inclinação, daquela pureza própria do ser perfeito criado por Deus, pelo Senhor, por Adonai. Ele veio em determinado momento, irmão, descobrir, mediante o mau uso do livre-arbítrio, mediante uma má escolha, mediante uma decisão errada de desobedecer a ordem do Eterno, ele veio a descobrir e permitir que se aflorasse nele uma natureza ruim, diferente daquela natureza original. E então o que ele vê desabrochar dentro dele? O que ele vê desabrochar no seu interno, na sua
alma, que no hebraico é nefesh. Nefesh. O que ele vê se desabrochar na sua nefesh, na sua alma, no seu interior? Sentimentos ruins, egoístas, sujos. A má inclinação. E esta má inclinação levou Eva, a ir lá naquele fruto, tomar dele e comer. E isso o que acontece? Fez com que acontecesse? Fez com que a má inclinação se aflorasse de uma tal forma e dominasse a mente, o corpo, a alma, o ser, por completo, na sua totalidade do ser humano, de uma maneira que a Bíblia diz que então seus olhos abriu e viram que estavam nus. Então, queridos, a Yetzer Hara, Yetzer Hatov, a má inclinação e a inclinação para o bem, é uma realidade presente na vida do ser humano. São as duas naturezas que predominam, prevalecem na vida do ser humano. Agora, irmãos, é interessante. Há uma história que se conta sobre um esquimó. Aqueles homens que moram lá no gelo. Um dia, ele chegou em determinado local e ele viu 2 cachorros, daqueles husky siberiano, puxando um homem. E ele ficou impressionado com a força daqueles 2 cães. Aqueles 2 cães fortes, robustos, bem treinado, bem adestrado, bem domesticado, domado pelo seu dono. E ele ficou impressionado em ver aqueles 2 animais arrastar aquele homem em seu trenó, né? Ali naquele gelo. E ao se aproximar aquele homem que estava sobre o seu trenó, daquele homem que estava ali como um espectador, vendo a força daqueles animais, ele falou assim: que belos cães você tem, como eles são fortes. E ele fez uma pergunta para eles: qual dos 2 é o mais forte? Ele disse assim, o esquimó, aquele homem que estava naquele trenó, disse assim: com certeza é aquele que eu alimento mais. Então, meu querido e amado ouvinte desta palavra, vai crescer e ficar mais forte dentro de nós aquela área que nós mais alimentarmos. Qual das 2 naturezas nós estamos alimentando mais? A natureza carnal ou a espiritual? Na linguagem mais, vamos dizer assim, popular. Ou qual das 2 áreas nós estamos alimentando mais? Nosso Yetzer Hara? Ou estamos dando mais vazão para Yetzer Hatov? É muito importante, irmão, nós entendermos que esta natureza maligna, essa má inclinação, não pode ser alimentada. Tomem cuidado, todos os que estão me assistindo e ainda vão assistir, com a má inclinação, com aquele impulso para fazer a coisa errada. Cuidado com o que se faz, o que se fala, a decisão que se toma em rede social, entre 4 paredes, quando se está sozinho. Cuidado com aquela má inclinação que nos leva para longe do Criador. Porque a má inclinação, se ela tiver uma oportunidade, ela nos arrasta em pouquíssimos segundos, minutos, para bem distante do Criador. E a criatura, ela tem uma dificuldade extremamente grande de se aproximar ou reaproximar do Criador. Não é fácil. É um processo lento, doloroso e difícil de ter e manter comunhão e aproximação com o Criador.
Às vezes, diante de um programa de televisão de 5 minutos, nós podemos perder 5 anos de santificação, de oração, de luta, de peleja, de estudo, de meditação, de contemplação das coisas puras e boas da parte do nosso Criador. Podemos perder isso assim, da noite para o dia. Então, meus queridos, vamos tomar cuidado e vamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Porque isso é um direito dado por Deus, mas que não nos livra da consequência das decisões, das atitudes, das escolhas que nós fizermos. Disso nós não seremos livres. Da consequência das nossas decisões, disso nós não ficaremos livres. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Vamos olhar para a vida de 2 personagens. Um tipifica a Yetzer-Hará, o outro a Yetzer-Hatov. Quem eram eles? Abel e Caim. Caim permitiu a sua Yetzer-Hará. E o Eterno falou a ele: o pecado jaz à porta, e a ti convém dominá-lo. Ele falou para ele. Ele permitiu que aquele mau impulso, aquela inclinação ruim, fizesse dele um homem egoísta, fizesse dele um homem avarento, fizesse dele um homem ciumento e, por final, um homem assassino, que derramou o sangue inocente do seu próprio irmão de sangue. O outro era a personificação da Yetzer-Hatov, da bondade, da inclinação boa, porque ofereceu o melhor de si para o Eterno. Escolheu o melhor do seu rebanho para oferecer ao Criador em holocausto. Não pegou o resto para oferecer, pegou o melhor para oferecer. Tinha pureza, tinha ali uma inclinação que agradava, tornava ele agradável ante os olhos do Criador. E a consequência veio. Caim permitiu que o coração ficasse contaminado pelo ciúme, e ele permitiu que aquele impulso negativo que o Eterno falou que era para ele, convinha que ele dominasse, mas ele não foi capaz de dominar, permitiu que ele se tornasse um assassino do seu próprio irmão. E o que aconteceu? Nós sabemos muito bem. Seu irmão morre na qualidade de justo, na qualidade de puro, e Caim é exortado pelo Eterno. É colocado sobre ele uma marca. E a partir daquele dia, ele carrega sobre si um sinal de maldição para todo o resto da sua vida. E até hoje, este sinal, irmão, é a evidência, de negatividade. Este sinal é uma mácula que acompanhou Caim, o primeiro assassino, o primeiro homicida da humanidade, até nos dias de hoje, de maneira que quando nós falamos o nome Caim, que significa lança, ponta que mata, que significa instrumento de morte, este nome significa isso. Então, quando se fala o nome Caim, nós já pensamos logo em assassinato, em homicídio. Por quê? Porque ele foi o pai do homicídio, do assassinato, da morte, de forma cruel, da premeditação, porque ele matou o seu irmão de uma forma premeditada. Então, Yetzer-Hará, inclinação para o bem, se alimentada, irmão, torna o homem a cada dia mais íntimo, mais próximo do Criador. Pode trazer sabedoria, pode trazer conhecimentos do Eterno para as nossas vidas.
pode nos encher de virtude, pode nos tornar pessoas agradáveis a Deus e aos homens, pode nos tornar pessoas simpáticas, felizes, alegres e, acima de tudo, que mantém uma comunhão agradável com o Eterno. Yetzer Hatov, né? Yetzer Hatov, essa inclinação maravilhosa, e Yetzer Hara, essa inclinação terrível, que pode transformar um homem em um ser pior que um animal, deve ser evitada. Yetzer Hara deve ser evitada. Yetzer Hatov deve ser alimentada. A natureza divina, a natureza boa, a boa inclinação, aquela tendência, aquele impulso que me leva a querer fazer o bem, querer fazer a coisa certa, querer agradar a Deus, querer estender a mão em favor do próximo, querer estender a mão em favor daquele que necessita, querer praticar aquilo que é agradável aos olhos do Criador, aos olhos do Eterno. Isso se chama Yetzer, que significa boa. Hará, né? Hatov, melhor dizendo, boa inclinação. Ao contrário de Yetzer Hara, a má inclinação, o impulso para fazer as coisas erradas, ruins, de forma errada. E o texto da Torá que nós acabamos de ler, aqui de Devarim, né? Aqui de Deuteronômio, o próprio Eterno fala para o povo, irmãos, que existe o livre-arbítrio, colocando diante deles a possibilidade de fazer as coisas certas ou ruins, de fazer aquilo que é bom e agradável ou de fazer aquilo que é ruim e desagradável aos olhos do Eterno. De maneira que ele mesmo avisa ao povo o que vai acontecer se eles escolherem o bem e a vida. Eles viverão, serão felizes, serão prósperos, vão progredir na terra que o Senhor estava colocando eles. E o mesmo Eterno avisa o que vai acontecer, o que iria acontecer caso eles fizessem a má escolha. Eles morreriam, não permaneceriam longamente na terra que o Eterno estava colocando eles, e o Eterno disse: vocês se tornarão miseráveis, vocês se tornarão infelizes, e no final virá sobre vocês calamidades, se vocês não fizerem a escolha certa, se vocês derem ouvido a Yetzer Hara, fazendo tudo errado, vocês colherão frutos amargos. Mas se vocês ouvirem a boa inclinação, Yetzer Hatov, se vocês derem ouvido a esta natureza boa, que através do Espírito, irmão, cativa o homem e leva ele à prática daquilo que é bom, o Eterno diz: vocês vão prosperar. Quando eu falo prosperar, irmão, eu não falo disso aqui não, ó, dinheiro não. Eu falo de uma vida alegre, feliz e abençoada. Eu estou longe de doutrina de prosperidade. Então, meus queridos, fica aqui esta palavra. Vamos meditar. Qual dessas duas naturezas nós vamos alimentar? Felizes são aqueles que entendem, irmão, o que é Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Evita Yetzer Hara, a má inclinação, a inclinação ruim, o impulso ruim, negativo, carnal, diabólico que existe muitas das vezes, irmão, para levar o ser humano para o buraco. E o que significa Yetzer Hatov? Aquela inclinação boa, que nos leva a ter misericórdia, que nos leva a ter bondade, que nos leva a ter longanimidade. A sequência do livro de Gálatas ali, irmão, capítulo 5, na sequência, depois de falar do conflito antagônico entre essas duas forças, carne e espírito, natureza divina e natureza humana, ou Yetzer Hara e Yetzer Hatov.
Depois ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito. As obras da carne, irmão, levam à morte. As obras da carne afastam o homem de Deus e aproximam o homem do inferno, lançam o homem no inferno. As obras da carne traz tristeza, pobreza, miséria e amargura. Pode até ser gostosa, boa a prática da carne em algum momento. Prática da carne é o quê? Lá está listado: ciúme, contenda, porfia, inveja, bebedeiras, maledicências, fofocas, pornografia, imoralidade e tudo que é tipo de coisas reprováveis. Pode até ser boa de praticar em um determinado momento, porque se não fosse, ninguém praticava. Tem um impulso para se praticar estas coisas, mas elas geram morte. Conforme diz Provérbios 12:14 ou 14:12, se não me falha a memória. Há caminhos que ao homem parece direito, mas os fins deles são os caminhos da morte. Agora, irmão, a Yetzer Hatov, a inclinação para o bem, a natureza divina, o caminhar para o lado espiritual, do espírito, traz benefícios para o homem, e o apóstolo Shaul fala lá, capítulo 5 de Gálatas, que isso traz frutos do espírito. Obras da carne em contraste com frutos do espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança e várias outras coisas que ali não está listada. Então, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos. Desejo encerrar este trabalho com mais uma tefilá, mais uma oração em seu favor. Benigno e Santo Abacadosh, benigno e Santo Pai querido de amor, eu te louvo, eu te exalto e entro na tua presença não em meus méritos, mas nos méritos de Yeshua HaMashiach. Através do seu poder, eu peço uma bênção especial em nome de Yeshua para estas pessoas que vão assistir este trabalho de ensinamento, de instrução neste dia, nesta data e neste momento. Alcança as vidas, Senhor, que estão participando deste trabalho e que haverão de participar deste trabalho posteriormente. No nome de Yeshua, o nosso Salvador, eu peço. Ajude-nos a vencer todas as tentações, provações, lutas e dificuldades. A Yetzer Hará é uma realidade. Esta má inclinação atuou na vida de Adão e Eva, e eles foram derrotados. Esta má inclinação atuou na vida de Abel e Caim. Caim triunfou. Abel triunfou, mas Caim, ele não vigiou e ele teve fracasso. Não permita, Eterno, que nós venhamos a ser laçados, aprisionados e arrastados por esta má inclinação ruim que há no ser humano. Nós estamos vendo com os nossos olhos, a cada dia que se passa, como que a Yetzer Hará, a má inclinação do coração do homem, ela tem crescido. O homem, ele não tem vergonha de mentir, não tem vergonha de roubar, não tem medo do que um dia virá acontecer, não tem medo do juízo final, não tem medo da morte, não tem medo de tirar a vida do próximo, não tem medo de trair o próximo, de cometer adultério, de mentir, de enganar. Tudo isso, Senhor, é a Yetzer Hará, é a má inclinação. O homem não tem medo de pecar. Esta má inclinação deixa o homem cego, deixa o homem irracional. E nós precisamos ser dominados, controlados e dirigidos pelo Espírito, pela Yetzer Hatov, por esta inclinação tão maravilhosa e boa que nos leva a uma vida de virtudes e pureza diante dos seus olhos. Precisamos de Yeshua porque Ele é o nosso Salvador. É Ele
que, através da sua justiça, faz aflorar em nós o que há de melhor e nos conduz assim à salvação. Nós te louvamos, Eterno, e pedimos a sua bênção, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, que o Eterno possa abençoar a todos. Espero que esta palavra possa ter ajudado, de alguma forma, a alguém. Esta palavra, ela é poderosa porque ela não é minha, ela é da parte do Criador. E tudo que as Sagradas Escrituras ensinam, tudo que nós, meus queridos irmãos, aprendemos com as Sagradas Escrituras, quando posto em prática, transforma a nossa vida e transforma para melhor. Eu falo isso porque a minha tem sido transformada. Há 21 anos que eu saí do mundo das drogas, que eu saí do mundo errado, que eu saí deste mundo maligno, errado, ruim, que quase me destruiu, e que eu entreguei minha vida ao Criador e que tenho pregado a palavra dele há 21 anos, né? Que eu entreguei minha vida e tenho falado do amor do Eterno, das verdades do Eterno, tenho ensinado para as pessoas aquilo que eu também tenho aprendido. Porque a vida é assim, é um ciclo. Aprende, ensina e aprende. Né? É assim. Então, que o nosso Criador possa te abençoar. Eu peço gentilmente a você, esta mensagem ela vai para o YouTube também. Compartilha esta mensagem. Se essa mensagem te ajudou, ela falou em alguma parte algo com você, ela também vai falar, pode falar com outros. Então compartilha para que outras pessoas sejam beneficiadas. O pecado é uma doença terrível. E a cura para ele é a emuná, a fé, em tudo aquilo que nos ensina a Torá e toda a Escritura, toda a palavra do Eterno. Então, compartilha este remédio com muitos que também estão doentes, porque da mesma forma que estamos sendo curados, outros também o serão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom, uma boa noite a todos, no nome de Yeshua HaMashiach.